Olá, nossos espectadores, amigos, associados, todos vocês que nos acompanham aqui. Estamos aqui para mais um podcast da ACIAT, onde nós trazemos inspiração, conhecimento, conexão, muita coisa boa. E hoje estamos vindo do Café com Ideias, que foi simplesmente maravilhoso. Tivemos uma convidada inspiradora que vocês vão também ter o privilégio de conhecer aqui, os de perto e os de longe. A qualquer momento podem ver, acompanhar, que você compartilhe também com as pessoas que você ama, gosta e tem apreço. Estamos aqui com a Cíntia Salles, tá? Uma empreendedora, consultora, coach, uma pessoa que tem inspirado muita gente e vai trazer um pouquinho para nós hoje de tudo que ela tem feito. Olá, Cíntia, muito bem-vinda, agradecemos a sua presença aqui, tá? Queria que você contasse para nós, antes, como é que foi a sua experiência hoje lá no Café com Ideias, para o nosso público que está na cidade ou não, saber e ficar interessado, porque tem muita coisa boa acontecendo, mas fala pela sua visão, pelas suas lentes, como foi hoje. Maravilha, primeiro é uma honra estar aqui, a gente poder compartilhar com as pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de estar lá, mas estão aqui conosco nesse momento. E para mim também está trazendo esse movimento de gerar conhecimento, gerar nível de consciência, de trazer para as pessoas a possibilidade delas encontrarem realmente ferramentas que são aplicáveis para o dia a dia, elas mudarem a vida delas, é muito precioso. E nós tivemos um café maravilhoso. E o melhor foi ver a forma como elas saíram dali, né? As pessoas estavam ali totalmente conectadas, que essa era a nossa proposta, o líder que conecta. E estar nesses lugares é o que traz a diferença. Realmente exige, às vezes, você, né, ter que fazer uma logística de agenda, ajustar teu horário ali um pouco mais cedo para você, às vezes, acordar para estar naquele evento, mas é de extrema importância, porque ali realmente você pode conectar com uma pessoa que muda tudo, né? E eu tenho certeza que foi muito proveitoso e foi maravilhoso estar lá. Ficamos felizes com esse feedback, então você pode participar do Café com Ideias, vem participar conosco. Cíntia, como é que foi a sua trajetória profissional, pessoal, até você chegar no que nós vemos hoje, uma liderança feminina que inspira, que traz os cursos da Titanium? Como é que foi para você chegar nesse momento que você está hoje? Eu confesso que não foi nada fácil, né? A gente às vezes acredita que, nossa, olha só, tudo aconteceu, tudo flui para aquela pessoa, mas eu costumo dizer que nós temos bastidores. Bastidor tem dor. E existiram vários bastidores aí nessa trajetória. Mas, na verdade, veio com a mudança na minha vida. Eu passei por uma situação, né, de um acidente, né, com um carro, e naquele momento onde eu não tive nenhum tipo de, graças a Deus, né, de ferimento ou de algo desse tipo, aquilo gerou em mim uma busca pelo meu propósito, uma busca pela minha conexão. E aí, na minha trajetória, eu fui em busca de uma ferramenta. Essa ferramenta foi o coach. E eu descobri isso. Isso mudou a minha vida, trouxe várias chaves. Eu não parei mais de estudar. Desde então, foi uma jornada atrás da outra, formação atrás da outra, buscando realmente conectar com a Cíntia. Entender a identidade, entender ela como pessoa. E a partir disso, eu consegui ajudar as pessoas também. E aí comecei a criar as formações, criei treinamentos para mulheres, treinamentos mais profundos, emocionais. E eu já trabalhava muito no corporativo. Então, a gente fez toda essa metodologia, criou esse método para o corporativo, que eu acredito que é um lugar que se precisa muito falar e humanizar, né, e trazer as pessoas. Todos os lugares precisam, mas como a gente trabalha muito processo na linha corporativa, a gente precisa olhar para as pessoas ali. Então, a gente traz um pouco dessa visão sistêmica para olhar para as pessoas. E essa trajetória só continua. E nessa trajetória que você descobriu lá o coaching, nós temos, de um lado, pessoas falando do coaching com muito entusiasmo. Por outro lado, nós temos pessoas que são desconfiadas. Que diz que é uma nova versão lá da autoajuda da década de 80 e 90, que alguns acusam algumas coisas não muito bacanas, tal. Enfim, tem essa dualidade aí. Eu queria que você dissesse pra gente como você enxerga lá o coaching, como algo que pode ser equilibrado e pode ser realmente eficaz na vida das pessoas? Sim, eu acredito que assim, o coach ele é uma metodologia, certo?
onde traz ferramentas que são extremamente assertivas e maravilhosas. A questão é, como todo ramo, todo tipo de negócio, todo tipo de profissional, nós temos profissionais e profissionais. E uma das coisas que eu mais escutava, Felipe, quando as pessoas me conheciam, era assim, eu não gostava nem um pouco de coach. Cíntia, você é a coach que eu gosto. Então, eles começaram a me ter como referência diferente do que eles viam do mercado. Porque tem que ter congruência, gente. A gente está muito no que em discursos bonitos e poucas atitudes bonitas. E isso era uma coisa que me incomodava muito. Eu sempre falo para os meus liderados, para minhas equipes, que muitas vezes o nosso propósito está ligado àquilo que incomoda a gente. E uma coisa que me incomodava muito era eu ver que era uma ferramenta que tinha transformado minha vida sendo ensinada de uma forma errada, de uma forma para o proveito pessoal, às vezes, dos profissionais. E aí, o que foi que eu fiz? Fui dar formação em coach. Fui ensinar para as pessoas como agir de uma forma correta nisso. E nisso, começou a vir as formações, começou a vir a formação em programação neurolinguística, e tudo isso eu ensinava a ferramenta e a forma de como usar de uma forma assertiva, uma forma que respeite o ser humano, que tenha a forma, como é que eu posso dizer, que traga para ele a possibilidade dele fazer a escolha dele. Que eu não haja com a manipulação, que é o que acontece muitas vezes aí no mercado, que eu haja com a persuasão, que é o entender que eu posso, sim, vender a minha ideia, vamos dizer assim, mas a possibilidade dele aceitar ou não é dele, é um direito que ele tem. Então, nós fazemos esse trabalho de tomada de consciência. Ele toma a consciência, ele toma a decisão. Nós estamos ali como facilitadores. E então, quando foi nessa trajetória do coach, eu entendo que ele é maravilhoso. Hoje eu uso muita ferramenta. Sendo que a gente lapida, a gente ajusta, a gente melhora. Mas ela funciona, né? Mas eu digo que até minha mãe hoje já olhou para mim e disse assim, minha filha, não fala que você é coach, não, que ninguém aguenta mais ouvir falar sobre isso. Isso me dói, te confesso, mas acontece. Essa é uma realidade. Mas de verdade, se você puder ter a possibilidade de pegar um trabalho sério, um profissional sério, funciona muito, muito mesmo. Sendo que nos desafios de hoje, o ser humano está sendo confrontado com um mundo digital que não pede licença, uma inteligência artificial que também ninguém sabe para onde vai e também não pede licença, chega e está atropelando, muita coisa sendo disruptada, já foi e vai ser ainda. Você entende que nesse momento se torna ainda mais necessário se explorar essas ferramentas? Perfeito, Felipe, eu acredito. Acredito principalmente que a gente passou por um fator, eu falava muito isso no período da pandemia, que ainda os sintomas, né, as consequências emocionais e as consequências psíquicas, elas ainda não tinham aparecido, elas começaram a aparecer agora. É tanto que a gente vê uma grande força da terapia, que eu acredito que é fundamental e maravilhoso, que as pessoas façam, elas conheçam, elas tenham essa possibilidade de falar. E a gente entender que essa parte de olhar para o ser humano, de trazer o autoconhecimento, que a responsabilidade, que a vida é minha, eu preciso buscar ser melhor. Eu, Cíntia, só consegui ajudar as pessoas quando eu me curei. Eu costumo dizer, né, que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, quando você é curado de algo, aquela pessoa que vai precisar de cura, ela vai chegar até você. Cíntia, mas cura, parece uma coisa meio holística, não é sobre isso. Cura porque eu digo que você encontrou uma solução. E você sabe o caminho, a mentoria ela faz isso. Hoje a gente trabalha muito no viés da mentoria, que é o quê? Eu já sei o caminho e eu posso te ajudar a vir nesse caminho, porque eu já passei por ele, eu já sei quais são os obstáculos, eu já tenho o caminho do GPS. Então, eu vou te ajudar a te levar até ali. Eu já vi isso acontecer. Toma um pouco mais de cuidado com isso aqui. Então, a gente vai construindo essa jornada juntos. Mas uma coisa que eu sempre respeito nós precisamos entender que o que funciona para a Cíntia, o que funciona para o Felipe, o que funciona para você aí, nem sempre vai funcionar para o outro. E ele precisa descobrir. Sendo que dá trabalho a fazer toda essa tomada de consciência, mas é o trabalho mais eficiente que eu encontro. E as perguntas poderosas do coach traz muito isso. É lógico que assim, hoje no método Titânio eu utilizo o coach como uma linha. Mas nós temos várias. Temos a programação neurolinguística, temos o treinador sistêmico, que é aquele que trabalha as bases da empresa. A gente entende que cada posicionamento de uma pessoa está falando sobre ela, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós estamos num viés completo aí de um ser. Nesse processo, você também tocou num ponto que existe uma curiosidade, né? Você falou do método Titanium. Queria que você explicasse pra gente de onde surgiu esse nome, né? Um nome forte. A gente imagina, mas é bom saber
da sua própria boca, digamos assim, da sua própria vivência, como que você chegou nesse nome e por que ele chama isso? Porque você é conhecido como Cíntia do Titânio. Eu sei que não é só isso, mas é o que fica mais, que virou uma marca, né? Virou uma marca. Então, como é que funciona, como é que foi essa jornada? Maravilha. E isso é muito, muito, muito profundo para mim. E titânio, realmente, ele vem com um propósito. Qual é o propósito? Titânio, ele é um metal, que ele é mais leve do que o aço, porém ele tem mais resistência, ele é mais poderoso no sentido, mas ele é mais leve. E eu acredito que é como a Cíntia, meu trabalho é dentro da empresa. A gente não vem com aquela força, aquela robustez do aço, né? Vamos dizer assim, até porque eu nem combino muito com isso. Mas vem com a leveza do feminino dentro do ambiente corporativo, trazendo proteção, trazendo acolhimento, trazendo esse trabalho. Então, o titânio, ele vem para mim como esse metal que vem trazendo proteção dos outros metais, que vem acolhendo os outros metais, que vem criando realmente essa leveza. E é o que eu busco no ambiente de trabalho. Eu sempre digo assim, nos treinamentos, tem que ser divertido, tem que ser leve. E é a forma como eu acredito. Às vezes você cria um conflito, cria pesos no teu ambiente corporativo, no ambiente de liderança, que não são necessários. Que a gente pode trazer mais leveza, mais fluidez. Então, a Titânio vem nesse propósito. E o método, foram mais de 10 anos de formação, de estudo, e eu continuo, porque eu amo estudar. E aí eu vou pegando as ferramentas que funcionam. E aí eu montei e compilei isso daqui. Então, por isso que a gente fala que é um método, que ele é validado, ele é comprovado. Eram as ferramentas que eu usava nas minhas mentorias. Eu fui ensinar agora os líderes a eles usarem. Como eu já dava formação em coach, ficou fácil. Eu consegui ensinar para eles isso. Ficou fácil, eu consegui... É porque assim, eu entendo que eu aplicar uma ferramenta, eu tenho que ter uma habilidade. Eu ensinar como aplica é outra habilidade. Então, eu hoje consigo trazer o ensinar como aplica. Eu brinco que chega assim, o pessoal, não quero ver mais SWOT é horrível, é maravilhoso a análise de SWOT. E aí, quando eu ensino para eles como eu faço no método, eles dizem, nossa, é maravilhoso. Então, tudo é o como. Eu falo assim, ninguém está aqui para criar nada. Deus, para mim, já criou tudo. A gente cocria. Então, é como eu faço esse compilar. E, às vezes, tem uma ferramenta... Porque você imagina, quando eu fiz a primeira formação em coach, tinha mais de 300 ferramentas. Eu disse assim, a gente não vai usar isso tudo. Deixa eu ver as que funcionam. Deixa eu aplicar, deixa eu comprovar a aplicabilidade dela e eu ensino aquilo que já é bom. Então, eu falo, feedback, tem várias formas de feedback, aprende uma e usa. Sabe? O que eu vejo hoje é que as pessoas não sabem nem o básico. Aprende o básico, faz o básico bem feito, funciona, vai acontecer. Entendeu? Então, esse é o nosso trabalho, de facilitar a vida dos gestores, dos líderes e fazer com que os negócios cresçam. E esse é o meu resultado que eu amo. Nós temos um público de empreendedores, de profissionais, e essa é uma dor muito, muito comum, que você observa isso em diferentes lugares, em diferentes nichos de negócio, em diferentes segmentos dos segmentos econômicos, né? Esse problema da gestão, de como fazer funcionar, como fazer com que as pessoas venham junto. E isso é recorrente. Tá? Uhum. Como que você entende que os empreendedores e os profissionais que lideram hoje podem se programar e se condicionar para se autodesenvolverem e fazerem com que isso finalmente aconteça, eles fiquem realizados e não sobrecarregados, pressionados, um monte de ados aí que eles vêm trazendo, vários adjetivos carregados que são ditos, mas que eles troquem esses pelos realizados, aliviados, outros ados positivos. Muito bom, excelente. Eu acredito que primeiro você tem que ver que momento da empresa você está. Primeiro, a empresa ela passa por fases. Tem a fase que é a sobrevivência. Então, realmente, ele tem que estar focado na venda. Ele tem que estar ali muito mais na operação. Ele vai construindo isso daqui. E é necessário ele olhar para isso. E é necessário ele estar posicionado daquela forma. A partir do momento que ela sai da fase da sobrevivência, a empresa ela vai entrar numa fase mais de solidez. Ela já não está mais precisando, né, vender o almoço para pagar a janta, né, aquelas falas que a gente escuta muitas vezes dos gestores. Então, ele entra numa fase mais tranquila. É onde ele começa a organizar os processos e começa a achar os líderes, que são as pessoas que vão ficar nos lugares certos naquele momento. Uma das coisas que a gente trabalha muito no Meta é a engenharia de equipes.
que é colocar a pessoa no lugar certo. Às vezes a pessoa não é ruim. Ela só está no lugar que não é o lugar da habilidade dela. E a gente mapeia os perfis e vê se aquela pessoa está ou não de acordo com isso. Já chegou a situações que eu tinha gente na equipe que tinha um sonho de morar fora. E como eu vou estar com uma líder na minha equipe que tem esse sonho? Dá. Quando você combina um prazo. Olha, eu preciso de você nesse prazo e que você desenhe esse processo, que você deixe tudo isso formatado, porque você tem habilidade para fazer isso. E quando você decidir ir lá realizar teu sonho, eu também te apoio e você seguir. Então, muitas vezes falta essa transparência, falta essa vulnerabilidade dessa conversa aberta. E isso a gente media muito. Porque, vou te falar uma coisa, Felipe, que eu observo. O gestor, ele tem muita coisa para fazer. E se ele não direcionar as atividades, ele vai entrar na sobrecarga. Ele vai entrar. E ele precisa direcionar as pessoas. Hoje eu tenho, por exemplo, gestões, eu trabalho em algumas empresas, eu fico na gestão de pessoas, onde eu faço as escutas de todos os líderes e digo, a gente tem que atuar nisso, atuar nisso, atuar nisso. E dali a gente já sai com estratégia. E eu já faço esse trabalho para ele nessa entrelinha. Porque o que acontece? Muitas vezes você quer abraçar tudo. Eu acho muito interessante que os líderes estão fazendo, trabalhando a influência dentro do ambiente corporativo, eles saindo um pouquinho da sala deles e fazendo essa conexão. Mas para ele chegar nesse nível, ele tem que ter organizado o processo. Tem que ter organizado as pessoas certas, já tem que estar com a liderança delas. Exemplo, nós chegamos lá num café, você tem como estar ali comigo. Eu vou falar de um processo simples, por quê? Porque tem a Mônica, tem as outras pessoas ali que estão à frente já conduzindo aquilo ali, já recepcionam, já geram o processo ali. Então você consegue estar ali, mas talvez se você não tivesse, você teria que estar ali naquele momento, vendo se as pessoas estão chegando, se estão assinando, se estão recebendo material, e ali já tem tudo um protocolo, já tem a pessoa do som, isso daí precisa estar ajustado para você estar livre aqui. Eu costumo dizer que o líder, o gestor, ele precisa estar livre para a estratégia e para a venda. São dois combustíveis do negócio. Mas para chegar lá, ele tem que sair da sobrevivência, tem que sair da estabilização, da desenho de processos, de gestão de pessoas, e ele tem que estar já com a empresa mais consolidada. Então, às vezes, o cara quer pular etapas. Ele quer simplesmente já palestrar, já estar ali à frente, e a empresa lá não está acontecendo. E ele precisa primeiro olhar para isso. Eu acho fantástico esse posicionamento do líder como uma influência, né? Como uma pessoa que está ali à frente. Mas olha primeiro o teu dever de casa. Sabe, assim, tenha cuidado com isso, porque eu vejo muito palco e pouco bastidor feito com vamos dizer, com assertividade. Né? Então, um pouco disso aí. E sendo que você falou uma alegoria interessante do palco e do bastidor. Tá? O ser humano tem o que ele olha para dentro e o que ele olha para fora. Sim. Ele tem uma questão pública e uma coisa dentro de casa. E o palco e o bastidor. Queria que você explorasse um pouquinho isso. Seguinte, como que a gente pode mostrar para as pessoas que elas precisam ter uma coerência entre o público e o íntimo, entre o privado e o que está acontecendo no mercado, digamos assim? Como você enxerga que isso pode ser bem alinhado? Eu acredito que o primeiro momento ele tem que realmente buscar o autoconhecimento. Eu não vou mudar ninguém, isso é fato, a gente não muda ninguém. O outro tem que estar aberto a essa mudança. Enquanto ele estiver resistente, a gente não consegue acessar. Mas a partir do momento que isso incomodou e ele quer olhar para isso, aí eu já tenho uma abertura. E o que a gente faz? Por que as perguntas funcionam? Porque a gente só faz o quê? Tirar as camadas que está ali e ele não consegue perceber. Ele não consegue ver ainda. A gente, às vezes, já conseguiu enxergar, mas ele precisa descobrir. É o passo a passo. Eu digo que a jornada ela é construída passo a passo. E ele começa a perceber, aí ele muda o comportamento. Já chegou onde eu estava com um casal na gestão da empresa, e eu falei, olha, gente, vocês hoje vão ter uma tarefa. Qual é a tarefa? Vocês vão sair, vocês, sem falar de negócio. Vocês. Vida pessoal, vamos lá, vamos alinhar isso. E depois, quando eu concluí o meu trabalho lá, o próprio gestor chegou para mim e agradeceu. Cintia, se hoje a gente conseguiu passar essas fases é porque você também nos orientou até nisso. Porque eu entendo que tudo é sistêmico. Nós somos um ser que ele está ligado de todas as formas, né? E o nosso pessoal interfere no profissional, o profissional interfere no pessoal. Não tem como eu chegar assim, não, a gente só vai assistir o profissional e o pessoal não vai. A gente tem a habilidade, musculatura para saber lidar com o emocional. Mas tá ligado.
O que eu posso indicar para você é que olhe para o seu bastidor. Bastidor dói, bastidor tem dor. E o palco, gente, é 1%. O momento do teu palco é o momento que você vai estar ali. Pra mim, sabe, assim, as pessoas dizem assim, nossa, mas eu gosto tanto, queria tanto ser chamado para palestrar. Gente, ali, é assim, é 1%. Porque o restante é a tua vida, é o teu dia a dia, é quem você está sendo. Eu digo que o verdadeiro treinador, o verdadeiro formador de pessoas é aquele que está na sala. Eu amo a sala por isso. Porque é ali que eu pego um a um, que eu olho no olho, que eu digo, levanta, vamos lá, você pode, e você faz aquele trabalho ali. Então, se você quer o palco, faz tua rotina bem feita. Porque você vai ter congruência com isso. Não adianta, eu falo muito aqui, em Teresópolis tem uma característica maravilhosa, todo mundo se conhece. E eu disse assim, a gente se cumprimenta, né? Fala com todo mundo e a gente tem que estar bem. Ah, mas eu não estou no dia bom. Então se trate. Vá, faça uma oração, bote uma música bacana, busque algo que vai elevar a tua energia. Porque o outro não tem culpa. Né? E eu estou muito feliz porque os porteiros lá que ficam lá comigo me ajudam muito, são meus amigos assim, porque eles me ajudam pra caramba. Ele disse, Cíntia, no dia que tu se mudar, a gente vai junto. Então eu estou fazendo um trabalho bem feito, porque eles me veem todo dia, né? Ele, no dia que tu se mudar, a gente vai junto. Porque é nessa rotina que eu vou ter congruência lá. No momento que eu estava aqui no café, tem pessoas que me veem na academia, que não é essa Cíntia aqui, é uma Cíntia que está lá com cabelo, com outra vivência, que está ali com outro propósito, mas ela está congruente com tudo que eu estou falando. Tem pessoas que me conhecem da igreja, e eu estou ali na igreja em outro papel, mas eu estou ali como a Cíntia. Então, esse dia a dia é o que vai construir o palco. Então, não foca no palco. Foca no dia a dia, porque é 99%. O palco é 1%. Escuta isso que eu estou te falando e guarda isso no teu coração. Porque isso é uma das coisas que eu mais aprendi. Porque a gente tem que dominar o nosso ego. Né? Se eu fosse entrar aqui no ego, já era... E a humildade, sandalinha da humildade, a gente precisa colocar todo dia. Porque a gente sempre está aprendendo. Então, essa consistência que vai levar isso adiante ao palco e a todas as outras situações com segurança. Sim. Que traz segurança e a consistência. Né? Eu que trabalho com construção, eu atendo construtores, atendo pessoas que fazem obra, exatamente, fundação, alicerce é algo que a gente não vê, mas é o que segura, é o que sustenta. O que ninguém vê é o que realmente vai manter. E existem situações em que se faz algo lindo, algo grandioso, significativo, até para quem está olhando superficialmente, sem fundação, sem estrutura, sem alicerce. O que vai acontecer? Uma hora vai cair, não para de pé. Então é importante ter essa questão desse fundamento. Tá? E o que você considera ser o fundamento mais importante para um líder eficaz nos dias de hoje? Eu ia falar agora o meu mapa, né? Assim, que para mim, Sim. Eu vou falar do líder e vou falar da Cíntia. Pode ser assim? Certo, com certeza. Para a liderança, eu acredito que é ele entender a identidade dele. Ele ter clareza disso. Porque ele provavelmente vai respeitar os alicerces, que são os valores dele. E não vai negociar mais valor. E eu te falo porque, por acreditar que as pessoas podem mudar, a gente às vezes negocia. E quando você entende que isso não vai fazer a pessoa mudar, você começa a respeitar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, quando eu entendi isso na minha vida, mudou muita coisa, porque existia um posicionamento. Então, um dos alicerces, eu acho que é entender quem é você. Primeiro passo. O que você quer, qual é a clareza de vida que você quer, porque assim, nem sempre que funciona comigo vai funcionar com você, é o que eu desejo. Por exemplo, se a gente for perguntar aqui o que é sucesso, se você hoje puder responder o que é sucesso, você vai me falar uma coisa e o outro vai falar outra, e cada um tem uma perspectiva, tem um significado para isso. Então, o primeiro ponto, entenda quem é você. Aí, para minha visão, Cíntia, né, o meu fundamento é Deus, porque Ele é meu criador. Então, quando eu entendo... Porque, às vezes, o que acontece na minha visão, aí você ressignifica aí, tá? Eu, muitas vezes, me sabotei, porque eu não entendi a minha identidade. E quando eu entendi que Deus me fez com um propósito e que eu sou amada, muito amada, mas muito amada por Ele, tudo mudou. Então, para mim, encontrar Deus fez toda a diferença. Mais até do que encontrar só a Cíntia. Porque a Cíntia, ela tinha limitações, Deus não tem.
Então, só para deixar, porque por isso eu quis fazer essa divisão, porque aí você volta para aquilo que você acredita, que você realmente tem como crença, tá? Respeitando aqui todo, tipo, não estou falando de religião, estou falando de fundamento, de espiritualidade, dessa conexão com algo maior e, no meu caso, com Deus. Teve uma colocação que eu fiz para os dias de hoje. Mas pelo que você falou aí, isso vai servir para toda e qualquer época e todo e qualquer tipo de cultura. Isso se aplica a todos os lugares, circunstâncias, momentos, países, continentes, planetas, todo e qualquer lugar e tempo, espaço de tempo, isso vai funcionar da mesma maneira. Sim. Eu não concordo? Sim, perfeito. Ok. Agora, dando uma virada de chave aqui, eu sei que tem muita gente curiosa, tá? Pessoas, de repente, que não te conhecem ainda. O seu sotaque e o que você fala vai remeter para realmente uma terra muito boa. Muito boa. Você é de Fortaleza. E você falou da sua jornada de início, como você se encontrou, se conectou depois de um acidente, questões familiares, pessoais te conectaram para você ser uma pessoa que foi curada, foi tratada e resolveu de transformar isso num poder teu também para ajudar outras pessoas. Mas, enfim, explica pra gente, como é que você veio parar aqui em Teresópolis e por que Teresópolis? Não é? Eu não sei, nem muita resposta, mas eu vim. Mas por que eu vim, né? Eu vim dar uma formação em programação neurolinguística. Eu rodava pelo Brasil inteiro e tinha um instituto lá do Sul, que eu era trainer do instituto, e eu rodava pro instituto. E aí eu até cheguei e me disseram assim, olha, você vai dar agora a turma lá no Rio. Aí, tá bom. Aí cheguei até no aeroporto aqui do Rio e tudo. Então, a gente vai subir a serra. Mas não é no Rio, não, em Teresópolis. Pra você ver como eu era desapegada geograficamente. E aí conheci aqui, a formação na época eram 5 dias, gente, de 8 às 8. Então, assim, era uma jornada bem intensa. Conectei com várias pessoas aqui da cidade. E no domingo, quando a gente finalizou, o pessoal não queria ir embora. E o pessoal muito conectado, aquela coisa maravilhosa, aquela turma, uma turma que foi um presente. E a partir do momento, outro líder chegou e já pediu para eu ficar mais uma semana para fazer um treinamento para a liderança dele. Eu pedi autorização, autorizaram, e aí eu fiquei. E depois eu vim dar mais uma turma aqui de formação. E aí outro líder me chamou para Niterói para fazer a equipe dele lá também. E assim começou a vir muita turma para cá, muito contato. E eu vi essa terra muito fértil. De tipo assim, nossa, tá todo mundo focado em outros polos, né? E aqui tem muita coisa para acontecer. E como eu posso contribuir aqui? Eu vi essa frente, fora que a cidade, gente, é maravilhosa. Eu acredito que a qualidade de vida daqui eu encontrei algo precioso, porque eu consegui ajustar outros pilares da minha vida, porque antes em Fortaleza eu comia no carro, eu não tinha hora para nada, era 1000 compromissos, porque é uma cidade que ela é ativa 24 horas, e quando eu vim para cá eu consegui almoçar em casa. E parece ser uma coisa simples, gente, mas isso para mim foi ouro. Eu consegui almoçar em casa, sabe? Eu consegui ter um tempo, eu consegui ir para minha academia de manhã, isso é ouro para mim hoje. Então, a nossa vida, como eu falei, nós temos fases. E essa é a fase que eu estou buscando, esse equilíbrio. Então, vou para São Paulo, vou para Minas, vou para todo canto. Faço uma jornada intensa, mas volto para cá. Aí conecto com as pessoas, aí tenho aquela vida mais calma, mais tranquila. Descobri o que é frio, porque eu não sabia o que era. E graças a Deus, esse Deus tem me conectado a pessoas muito boas. E eu tenho visto muitas sementes, assim, né? Estou vendo isso acontecer. E lá mesmo a gente teve, né, a Vânia ali falando que foi um presente. E você poder acender ali uma pessoa, acender outra e ver a cidade prosperar, que é a cidade que eu estou, né, aqui também junto, minhas filhas estão aqui comigo. E a gente está tendo essa prosperidade, né? Essa prosperidade de ter esses benefícios aqui é ouro. Para mim, de verdade, é ouro estar aqui. E é o que eu falei, eu poderia já estar em outros polos, mas eu decido fazer isso em Teresópolis. E eu não faço sozinha. Eu posso trazer... E a minha visão, quando eu montei o Líder Titânio, foi... Eu quero a estrutura de São Paulo em Teresópolis. Então, eu procurei um hotel que se adequava à estrutura. Eu trouxe o melhor material. Eu trouxe a apostila colorida. Parece uma coisa simples, mas vai fazer conta de custo. Você vê que é uma coisa de excelência. E melhor caneta, blusa... Tudo do melhor, para que eles tivessem acesso. Porque a gente tem que se preocupar com isso. O nosso Brasil, ele é um Brasil de outros
não é Brasis, assim, vamos dizer assim. E a gente precisa olhar esse potencial, porque não adianta a gente vir Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tem que olhar para o local e ver o que a gente pode contribuir. E eu me sinto muito honrada em estar aqui nessa terra maravilhosa. Belo testemunho que você trouxe aí de como você se encontrou com a cidade, mas eu não sei se eu tô com uma energia muito ruim, mas eu encontro e barro com muita gente reclamando da cidade o dia inteiro, o tempo todo. Você também, apesar dessa tua declaração de amor pela cidade, eu vou chamar assim, tem pessoas para chegar e dizer, não é bem assim, não, peraí, o que você viu aqui? Não é possível, você deve estar com algum problema, alguma doença aí. Você também vê isso? Direto. E vou te falar uma coisa até que foi um recurso, tá, gente, que eu acessei. Chegou um tempo que eu fiquei mais na cidade e eu comecei a ouvir muito isso. E a nossa mente, ela acessa a informação e ela vai absorvendo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala. E eu comecei a perceber que eu entrei nessa energia. Não tem mão de obra, que a cidade ninguém quer se desenvolver, que a cidade que o pessoal não se ajuda, que tem panelinha, enfim, várias coisas. O que eu acredito? Eu decidi não ouvir isso e manter a minha mentalidade nisso. É fácil, gente? Não é fácil. Eu vou dizer para você que tudo flui de forma perfeita. Eu espero que flua, mas tem muita semente ainda sendo gerada. O que eu posso dizer para você? Se você já escolheu estar aqui, faça o seu melhor. Então, talvez não seja o perfeito que a gente espera e até deseja, mas que a gente faça o melhor com aquilo que a gente tem. E é essa a minha busca. Então, todos os dias eu vou repetindo a mesma coisa, porque eu quero trazer essa frente. Eu quero ser diferente nesse ponto. Porque foi onde eu decidi, eu quero que prospere. E, então, todos os eventos, né, tanto lá, a Alterdata faz bastante, a gente está junto à UCA. Gente, o que vocês quiserem para a gente movimentar e fazer a economia que acontecer, eu vou estar junto, porque eu acredito que isso vai gerar sementes para outras pessoas e para a gente também. A gente vai colher, sabe? É questão de mentalidade. A mentalidade próspera, ela não está focando só nela, ela foca no todo. Então, é sobre isso, sabe? Então, de verdade, se hoje você puder começar a não reclamar, já é um pequeno passo. Então, só não fala mal. Se não for falar bem e agregar, silencia. Só isso. Olha, eu queria pedir licença, eu sei que o foco é a gente ouvir a história da Cíntia aqui, ouvir a inspiração dela, mas eu queria falar com você aí, que me ouve, que escutou o que ela acabou de falar, como eu chamei de declaração de amor por Teresópolis, e também como que ela encontrou, e eu vejo pessoas reclamando. Olha, gente, está na hora da gente parar de reclamar e dizer que nós somos os protagonistas da nossa própria história. Ela falou aqui da Alterdata, uma empresa que é admirável no Brasil inteiro e que está no mundo, que nasceu aqui. Nós tivemos outro Café com Ideias há meses atrás, com o empreendedor que decidiu montar uma vinícola de referência nacional e quiçá mundial. E disseram, faça em tal lugar, aí não vai dar certo. Ele falou, eu vou fazer aqui. E em Teresópolis está acontecendo, está florescendo. Poderia citar muitos outros exemplos. Então, vamos ajustar o modelo mental. Boa. De que o problema não está na cidade. Está em quem está falando, quem está dizendo, quem está reclamando. Vamos desconectar da reclamação e conectar na virtude. Sim. Vamos desconectar do negativismo e buscar o positivo. Isso. Então, esse que é o meu recado. Desculpa, Cíntia, usar o seu podcast aqui, você como convidada, mas eu tô certo? Me diz aí. Eu acredito que sim. E é por tô precisando de uma validação aqui, então me diga se eu tô certo. Eu concordo com você e acredito que esse é o primeiro passo. Vamos parar de reclamar, vamos começar a ver as coisas boas, limpar a nossa lente, ver o que a gente pode contribuir, porque eu acredito que... Gente, vamos pensar, vamos raciocinar aqui, olha só. A cidade, ela é feita de quê? De pessoas? Ela vai ser de acordo com o que as pessoas colocarem. Da mesma forma, um governo é feito de pessoas. Da mesma forma, uma igreja é feita de pessoas. Tudo tem a gestão de pessoas. Então, nós precisamos o quê? Começar conosco. Ah, mas o outro faz. Deixa o outro, faz o teu. E muitas vezes até... Eu já me questionaram, porque lá no Líder Titânio eu boto 2 cofres. Me questionaram que era para botar só um. Eu dou licença, que o treinamento é meu. E eu vou botar o que eu quero. Por quê? Porque é a minha visão. Porque em um momento da minha história, aquele cofre foi muito importante.
que aí é outra história, em outro momento a gente conta, mas foi importante ter um coffee num treinamento. E já teve momentos na minha história que eu precisei de situações que hoje eu consigo ajudar. Então, assim, a gente precisa começar a limpar a lente. Verdadeiramente, eu acredito que é isso. A gente vê as coisas boas. Exemplo, eu tenho a possibilidade aqui de ir a pé para os cantos com celular. Isso é raro no Brasil. Infelizmente, mas é raro. E eu confesso que na primeira vez que eu fiz um vídeo com minha mãe. Mãe, estou com o celular andando aqui na rua. A senhora acredita que isso é possível? Porque a gente não pode, infelizmente, ir lá em Fortaleza. E a gente precisa começar a olhar as coisas boas, como o Felipe falou. Então, agradeço pelo seu negócio. Agradeço. E sem, assim, muito romantismo, gente, mas trazer um novo olhar. É esse convite que eu quero deixar aqui com você. Um olhar que você faz parte de um todo. E se você ficar reclamando e você não fizer o seu melhor, você vai prejudicar a si mesmo. Né? Por isso que a gente tem aquela frase, né? Faça aquilo que você gostaria que fizesse com você. E eu ainda vou além. Faça além disso. Porque você vai colher. A lei da semeadura, ela é certa. Plantou, colheu. Não tem como. Não estou falando de religião, não estou falando de nada. Estou falando de uma lei de vida. Princípio. Isso vai acontecer. Então, faça o melhor. Você vai colher. Fica tranquilo. Usou uma palavra aqui que eu queria destacar, que é romantismo. Sem romantismo. É isso aí. Ninguém está prometendo que vai ser fácil, não, tá? Eu também, às vezes, tenho os meus momentos aqui no trânsito, a cidade sendo rasgada toda para fazer essa nova tubulação, o saneamento básico. Tem o marco regulatório também, que tem uma norma que tem que ser seguida, tem que acontecer, mas estressa, chateia. Algumas mentalidades aí que você vê por aqui e ali também me chateiam, me incomodam, mas a gente tem que decidir. Não é romantismo, não é papo de coach, não é papo de guru. Papo de coach foi boa. É papo de mentor, tá? De quem está aqui te ajudando, nos ajudando. E eu preciso também, tá? Porque a tentação da gente desabafar, que é necessário, tá? Não estou dizendo que não é necessário não, mas a tentação da gente sair para murmuração e ficar preso a isso, porque isso... Vamos combinar, isso dá um confortozinho, né? Dá um confortozinho, dá uma injeçãozinha lá de dopamina, você falar, jogar a culpa nos outros e esbravejar e reclamar, dá alguma dopamina. Tem uma dopamina muito ruim. Perfeito. Que ela é muito mais poderosa se nós nos ajustarmos para eu ser um agente de mudança e eu exercer a gratidão. Essa química aí que no primeiro momento vai ser boa, mas vai te trazer um monte de doença no futuro. Agora, vamos mudar essa mentalidade. Então, assim, siga o exemplo aqui da Cíntia, que viu muita virtude em Teresópolis, tá? Preciso aprender mais com ela, tá? Nós todos, né? Ter esse sorriso aqui contagiante dela, tá sorrindo sempre. Eu tô falando, ela tá rindo, ó. Aí, vai viver muito, vai ser saudável, então, assim, isso que é bom, tá? É espiritualizada, não tem vergonha da fé dela, isso é lindo. Então, vamos nos inspirar aqui, tá? E que fique esse recado, alguns recados bons, muita coisa boa que ela trouxe pra gente aqui. Cíntia, a gente está já caminhando para finalizar. Eu queria que você trouxesse um momento de inspiração aqui para os nossos convidados, para o nosso público, algo que realmente possa ser algo que fique marcado, tá? Que você queira falar do seu coração para o nosso público. Maravilha. Só antes de fazer isso, eu queria também dizer que vocês nos inspiram como a Ciate, tá? Eu participei de muitos Café com Ideias e fui lá como ouvinte, como uma frequentadora, e foram momentos muito importantes. É um evento uma experiência que vocês proporcionam na cidade, que traz realmente esse olhar de trazer pessoas, mesmo que às vezes você espera um apoio maior e tudo, vocês não pararam. E eu acho que essa constância tem feito crescer cada vez mais. E muitas vezes eu me alimentei, tá? Em dias que eu não estava, assim, escutei uma história ali, escutei algo ali, peraí, vai dar bom. Então, continuem, perseverem, porque funciona. A semente está ficando. Às vezes a gente não vê a semente florescer, porque ela já foi. Mas ela está ficando, podem ter certeza disso. Eu queria também dizer que vocês nos inspiram, né? Porque a gente está ali acessando essas pessoas que talvez a gente não teria possibilidade. E a Ciate permite isso, né? De a gente acessar histórias. E histórias são livros de vida. Isso é muito poderoso. E o que eu queria falar é assim, todo dia a gente tem a possibilidade de ter uma página em branco na nossa vida.
um livro da vida, né? Cada dia a gente tem essa possibilidade. E o que eu sugiro hoje para você é que você escreva a melhor história. Isso é uma decisão todos os dias. O olhar da gente, ele precisa ser limpo, ele precisa ser construído. E, principalmente, ele é a forma como eu decido viver. E nós somos, como o Felipe falou, protagonistas. Nós somos pessoas que estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. E elas não têm responsabilidade sobre os nossos problemas, sobre as nossas questões. Elas estão aqui para poder a gente gerar o melhor nelas. Porque quando a gente não estiver mais aqui, o que vão ficar são as histórias. E eu quero deixar uma boa história, quero deixar a marca, né? Como a gente viu lá no vídeo, eu estive aqui e realmente fiz a diferença. Então, se conecte com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, que isso vai ajudar muito a você encontrar o propósito. E eu queria muito agradecer porque eu estou conectando com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, com vocês. E podem contar comigo para o sucesso dessa cidade. Tenho certeza que enquanto a semeadura estiver aqui e eu puder fazer, eu vou fazer. Eu quero que você também construa isso comigo, porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de ajuda. Então, as pessoas certas, no lugar certo e na hora certa. Obrigada, gratidão demais. Cíntia, é nossa que é a gratidão por você estar aqui, ter topado vir participar logo depois do Café com Ideia, de dedicar a sua manhã inteira aí para a SEAT. Viemos direto para cá e agradecer pelo seu conteúdo hoje ministrado. Aqui também, essa inspiração desse bate-papo aqui, informal, mas significativo. Tá? Então, te agradecer demais, desejar muito sucesso nessa sua jornada, formando aí grandes titãs pelo titânio, né? Bem, pessoas que realmente vão fazer a diferença e estamos muito felizes em ter pessoas assim, ter pessoas que escolheram a nossa cidade, adotaram a nossa cidade e chamam de seu lar, sua cidade. Ficamos muito felizes com isso. Muita gratidão mesmo, tá? E que você possa seguir florescendo, fazendo essa semeadura que você falou, tá ok? Bem, queríamos encerrar finalizando que, lembrando dos 3 Cs, lembra quais são? É curtir, comentar e compartilhar, tá? Para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E nós sempre falamos, deixe os seus comentários, mande mensagens para a Associação Comercial. Teve uma ideia, teve uma sugestão, tem algo que você quer construir ou melhorar na cidade ou no ecossistema empresarial que você sabe que não consegue fazer sozinho? Aqui é o lugar certo para isso, para nós pegarmos a sua sugestão, a sua ideia, conectarmos você com outras pessoas que vão ter uma sinergia ou que tem a mesma dor ou a mesma ideia e as coisas fluem. Dentro de um associativismo, as coisas acontecem melhor. Vem participar conosco, seja um associado, seja um colaborador, ou vá aos nossos eventos, vamos tomar um café juntos, ou qualquer coisa que funcione para nós compartilharmos e fazermos com que a vida seja mais leve, como ela falou, mas também nós sejamos mais resistentes, como o titânio, que ela usou aqui como uma analogia do que nós estamos tanto precisando. Tá? Então, fica esse recado. Vem participar conosco. Os 3 Cs, curtir, compartilhar e comentar. Siga-nos nas nossas redes sociais. Estejam abertos e considerem a Associação de Portas abertas para todos. E muito obrigado.